Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de administração. Hoje nós vamos falar de um método que vai estar vindo complementar aqueles casos anteriores nossos. Esse método ele vai ser conhecido aí como método de Monte Carlo. Ele vai ser um método que vai tentar mostrar todos os casos possíveis sem ter muitas lacunas, porque nós vimos um método que mede a sensibilidade anteriormente. Esse método aí ele apresenta uma característica muito boa, né? Porque essa sensibilidade pode estar mostrando aonde no nosso modelo pode estar inviabilizando com maior facilidade, logo nós dispomos mais recursos para ele. No método seguinte, nós vamos estar avaliando cenários distintos que podem vir a acontecer, e dentro disso daí nós vamos poder exercer uma gestão mais estratégica, e nesse caso nós vamos suprir essa característica dos cenários, porque os cenários, quando você observa ele manualmente, você leva a uma condição que pode perder algumas características, pode ter vários pontos cegos ainda dentro dessa característica de você estabelecer cenários. Então o método de Monte Carlo ele vai poder simular através de modelos estatísticos vários cenários aí, milhões de cenários, bilhões de cenários, no qual vai mostrar como que o seu modelo vai estar se adaptando a esses cenários. Então você pode estabelecer características para eles, e em cima dessas características que você observa de quando que você consegue, em média, aumentando o preço do seu produto, abaixando o preço do seu produto, chegar num cenário aí de viabilidade econômica maior para o seu produto. Em cima disso, então, né, nós começamos aí com o nosso método, que é conhecido como método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo, né, ele na realidade vai ser uma ampla classe de algoritmos computacionais que vão depender de amostragens aleatórias. Para obter esses resultados numéricos, né, eles são feitos com algumas bases, né? São classes de problemas que você vão estar abordando. Você vai abordar ali classes de problemas que podem ser desde otimização, integração numérica ou distribuição de probabilidades, né, que estão associados aí com os nossos cenários. Os nossos cenários eles entram dentro de uma característica que você atribui a probabilidade, por exemplo, se aumentar o preço do meu produto, o quanto que eu vou conseguir de retorno, quanto que eu vou conseguir de vendas a mais. Isso daí vai trazer um aumento probabilístico, né? Você não aumenta com certeza. Então nós estaríamos entrando, né, dentro dessa geração de sorteios a partir de uma distribuição de probabilidades. Esse método, né, de Monte Carlos, ele pode ser usado aí para resolver qualquer problema de interpretação probabilística. Daí, porque ao fazer várias aproximações, né, você começar a gerar vários cenários, você vai chegar numa média desses cenários, então você chega a um resultado médio esperado aí, e você consegue avaliar qual que é a variação que você consegue, que você acaba saindo dessa média sua. Qual que é a probabilidade de você sair dessa média? Então você sabe qual que é a média a ser esperada e qual que é a probabilidade de você não obter aquele resultado médio. Então dá uma característica de completude para o seu modelo, junto com aqueles modelos anteriores, muito maiores, né? Porque você faz uma análise de sensibilidade, você sabe qual variável você tem que gastar mais dinheiro ali para fazer uma avaliação de mercado mais verídica, né, que leve a um resultado verdadeiro. Daí, em cima disso daí, você faz uma análise também de alguns cenários que você tem que estar considerando, e depois disso daí você entra com o método de Monte Carlo, porque o método de Monte Carlo ele vai avaliar o panorama geral, vai analisar aí através de uma cadeia de como se fosse deslocamentos aleatórios, né, que podem estar caindo aí com maior probabilidade ou menor probabilidade, qual que vai ser a sua rentabilidade média do seu modelo. Para isso daí, né, um dos exemplos mais clássicos que nós temos dentro do método de Monte Carlo vai ser o calcular a área de uma circunferência. Vamos supor que nós não sabemos a área de uma circunferência, né? Mas nós sabemos calcular com facilidade a área de um quadrado. Então nós colocamos um quadrado de área 10
de lados 10 aqui, e uma circunferência dentro dele, no qual o raio aqui vai ser 5, né? Daí então, observem bem, se eu vou jogando pontos aleatórios aqui dentro, vão ter pontos que vão cair nessas bordas e vão ter pontos que vão cair no interior da circunferência. Qual que é a probabilidade de ocorrer um evento que é cair dentro da circunferência? Lá pela probabilidade básica, nós sabemos que a probabilidade de ocorrer um evento é a quantidade de eventos dividido pela quantidade total, né, que pode acontecer. Então, nesse sentido, a quantidade de eventos vai ser relacionada com o tamanho da área. Se a área for do tamanho do quadrado, exatamente, isso aqui vai ter probabilidade 1. Você vai ter total chance de sempre que você cair aqui dentro, você ocorrer aquele caso, porque é do tamanho do quadrado. Então, se eu reduzo a área, colocar a área da circunferência, a probabilidade de ocorrer esse fato vai ser a probabilidade relacionada com a área da circunferência dividido pela área do quadrado. Aqui poderia ser qualquer área, sempre vai ser a área do que está dentro dividido pela área total. No caso da circunferência é porque a gente já tem um modelo, né, e dá para a gente comparar e verificar. Então nós temos o seguinte, a área de circunferência, né, sabendo que a área do quadrado de lado 10 será 10 metros quadrados, e que a probabilidade de um ponto ser escolhido dentro da circunferência vai ser a área da circunferência dividida pela área do quadrado, vai ser a probabilidade de um ponto cair aqui dentro. Se nós temos, então, que saber a área da circunferência, basta multiplicar a área do quadrado vezes a probabilidade de o ponto cair dentro da circunferência, né? Daí é interessante, né? Porque a probabilidade de cair dentro da circunferência é a área da circunferência vezes a área do quadrado. Se você multiplica a área do quadrado, você vai cancelar essa área com essa e fica somente a área da circunferência. Aí entra a sacada do modelo de Monte Carlo, porque sabendo isso daqui, nós não sabemos nem a área nem a probabilidade, né, e nem a área da circunferência. Porém, tem como você fazer de forma aleatória vários pontos aqui dentro, até você encontrar uma quantidade suficiente de pontos que te dê uma probabilidade de cair dentro da circunferência. Se eu for jogando aqui, por exemplo, jogo um ponto, cai dentro da circunferência, jogo do outro ponto, cai fora. Daí a probabilidade de cair dentro ou fora nesse contexto vai ser igual a meio, né? Porque cai um dentro e um fora. Agora, se eu for jogando vários pontos, é de se esperar que caiam mais pontos dentro da circunferência, né? Então, eu vou jogando vários pontos e vou calculando essa probabilidade, quantos pontos caíram dentro da circunferência e quantos pontos foram totais. E depois eu multiplico pela área do quadrado, que eu já sei. Daí, nesse sentido, eu sei a área da circunferência. Isso daqui é um modelo de simulação de Monte Carlo, porque daí você faz a probabilidade de forma empírica através do seu modelo, você simula vários eventos e daí você, no final, multiplica pelo que você já sabe. Então, gerando assim a área da circunferência empírica, né, através do seu modelo. Isso daí, dependendo da quantidade de modelos que você gera, você vai gerar um modelo muito representativo. Bem, né, pessoal, aqui nós vamos ter a nossa simulação. Nós temos aqui os pontos que vão ser gerados, aqui foi o primeiro, e daí ele foi gerado dentro do quadrado de forma aleatória, e ele caiu dentro da circunferência. Então, seguindo nosso raciocínio anterior, né, nós temos que a probabilidade desses pontos caírem dentro da circunferência vai ser a área da circunferência dividido pela área do quadrado. Logo, para saber a área da circunferência, basta nós pegarmos essa probabilidade e multiplicarmos pela área do quadrado. Aqui embaixo nós vamos ter exatamente isso, né? A probabilidade que esses pontos amostrais estão dando para a gente vezes a área do quadrado. E daí vocês vão observar que vai aparecer a área da circunferência aqui como uma linha, né? E nesse sentido aí nós vamos gerando todo momento, uma atrás da outra. Por exemplo, se a gente chega aqui agora e faz o próximo passo dela, né? Que vai ser esse, nós podemos observar, né? Que nós temos aqui em cima, aqui embaixo, quer dizer, a nossa área aí da circunferência e aqui o que nós geramos. Se nós observarmos, os dois pontos caíram dentro da circunferência, né? Então, ainda não tem um modelo muito bom, porque dois pontos, eles não dão uma amostragem tão grande. Mas quando nós vamos gerando os próximos pontos, nós podemos observar, vamos gerar um até... Aí, ó, o próximo que foi, ele vai ter um ponto fora.
Ou seja, vocês podem perceber que a curva que nós estávamos gerando pelo modelo de Monte Carlo, ela já começou a se aproximar um pouquinho da nossa nova curva, que é a curva relacionada com a área da circunferência, né? Então agora vamos fazer esse modelo gerando diversos e diversos pontos, sem parar, certo? Então nós temos, se você observar, tem alguns pontos que caem fora, outros que caem dentro, mas com o decorrer do tempo, esse modelo nosso ele vai se aproximando do que nós estamos pensando que vai ser a área teórica aí da curva, né? Como nós estamos fazendo pela probabilidade, nós precisamos de um modelo com muitas tentativas. E o modelo de Monte Carlo vai servir para isso, né? Porque na vida real, nós não temos um modelo igual à área da circunferência. Então, nós temos aí vários casos que nós podemos testar, e tem alguns casos que vão satisfazer o nosso modelo, e tem outros que vão satisfazer modelos de fora. Então, a gente cria esses cenários, bota o modelo de Monte Carlo para ir testando todas essas características, e ele vai chegar numa aproximação aí, né, do nosso modelo. Ou seja, se você observar aqui agora, o nosso modelo já está chegando em uma área de 79,12, né? Sendo que a área da nossa circunferência é de 78. Ou seja, aqui ele praticamente já não tem erro, se você for olhar assim no modelo mais abrangente, né, de aplicações práticas. Mesmo tendo uma gama enorme de possibilidades, ele ainda varia pouco dentro disso daqui. Observando que aqui nós fizemos somente menos de 1000 tentativas, né? Menos de 1000 cenários. Daí, se a gente fosse parar de plotar os gráficos e gerasse isso daí numa pancada só, nós conseguiríamos gerar isso daí rapidamente, 1 milhão, 2 milhões de casos, e daí nós teríamos um modelo muito bem representativo aí, né? Porque esse modelo aqui, ele vai cuspir aí muito, vai gerar muitos casos que não seriam possíveis de ser feito à mão. E isso daí que nós vamos fazer dentro da nossa condição de finanças corporativas, né? Nós temos vários cenários aí que podem ser analisados, tem alguns com maiores probabilidades, outros com menores. Nós geramos esses modelos e vamos observar quantos que vão qual vai ser o valor médio que ela vai correr esses cenários. Porque vão ter cenários que vão dar valores maiores, valores menores, valores muito menores do que a gente estava prevendo, mas em média, qual que vai ser o comportamento? O comportamento vai tender, em média, para aquele resultado que é o mais esperado. E daí, então, isso daí seria a chave final do nosso modelo, né? Vocês podem observar aqui agora que dentro do nosso modelo, nós cobrimos praticamente quase todas as opções, né? Se você observar os lugares mais brancos aqui, praticamente são cenários que a gente tem pelo menos um modelo aqui muito próximo deles, né? E é o que a gente faria com o método de Monte Carlo para testar os cenários de várias condições possíveis dentro do nosso sistema financeiro aí, dentro das condições financeiras da empresa. Que daí aqui você só vai gerar pontos em um modelo cartesiano. Mas quando você tem uma empresa, você vai ter aí um dos pontos que vai ser gerado vai ser, em média, a média de produtos vendidos que você tem, a média de produtos perdidos que você tem, a quantidade de degradação do maquinário, o tanto de reformas que você vai ter que fazer no seu ambiente, tipos de perdas que você não vai estar catalogando como nenhuma dessas perdas que é de produto, porque não vendeu, outros tipos de perdas que também acontecem dentro da empresa, acidentes. Então isso daí tudo entra no seu modelo como uma dessas variáveis. E em cima disso daí você vai colocar uma probabilidade pelo know-how que você já tem dentro da empresa, e em cima disso daí, ou então pela modelagem, que você vai ter que fazer uma pesquisa aí dentro do mercado que você está trabalhando. Em cima disso ele vai criar um modelo para você, mostrando qual que vai ser a média que você pode esperar desses resultados e o quanto que pode estar oscilando para mais ou para menos dentro desses resultados.
Nisso daí ele vai complementar aquela análise de sensibilidades nossa e também análise de cenários, porque talvez você considere um cenário aqui, um cenário aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e você pode tendenciar o seu modelo. Nesse caso daqui, observem bem, qual que é o cenário aqui que a gente não abordou? Os que mais nós não abordamos vai ser esse conjunto, esse e esse. E esse daqui, ó. Ou seja, nós completamos quase o quadrado inteiro. E quanto mais modelos você gera, mais você representa o total de possibilidades. Dentro disso daí, você pode depois juntar cada um desses conjuntos de dados que você observou aí para tentar representar qual cenário que aquilo ali está representando, né? Para você tentar, através dos dados, você trazer para uma análise de cenários. E daí isso daí ficaria muito mais completo ainda até a sua própria condição de análise de cenários, porque daí você pode se preparar para aquele cenário antes mesmo dele acontecer. Daí então, né, essa daí ficaria sendo a condição que nós vamos aplicar para os nossos modelos futuros aí da análise de cenário. Daí então, né, para partir para o nosso modelo dentro do orçamento de capitais, ele vai ser bem diferente das outras modalidades, né? Primeiro você tem que avaliar se aquele ponto vai variar dependendo de outras variáveis ou se ele vai variar separadamente, né? Porque muitas das vezes um produto, a quantidade que você vende depende da quantidade do preço que ele tem, né? Você sabe o preço de valor de mercado daquele produto e você sabe que quanto maior o preço, menos você vai vender. Então você tem que estabelecer essa pesquisa de mercado muito bem estabelecida aí para você não correr esses erros aí e inviabilizar todo o seu projeto. Em seguida, nós temos também, né, que fazer as análises de cenários que visualizam os eventos possíveis, porque o modelo só vai gerar o que você estabeleceu como evento possível. Então, se você, por exemplo, colocou que sua variável ela oscila de -10 até +10, ele não vai considerar que sua variável pode chegar no -20. Então, você tem que analisar muito bem esses casos aí. Temos que a análise de Monte Carlo, né, irá simular, dentro de cenários prováveis, milhares de condições, obtendo uma gama de cenários piores e melhores. E em cima disso ele vai trazer aí consequências que talvez você não esperaria, por causa dessa combinação de cenários aí. E daí você pode estar se aprofundando dentro desses cenários com maior lucidez, né? Vendo que isso realmente pode acontecer. Nesse sentido, né, a simulação tenta dar forma a cenários mais distintos e prováveis possíveis. Para isso, seguimos os seguintes passos. Primeiramente, você tem que construir um modelo que adapte ao modelo de negócio e ao seu plano de investimento. Nessa parte entra aquelas análises anteriores, né? Você vai fazer todo o modelo do seu negócio, você tem que fazer análise de sensibilidade para saber quais variáveis ali você tem que estar observando com maior cuidado, você tem que ver, já conhecer alguns cenários possíveis aí, quais são os limites desses cenários possíveis, para não estar colocando cenários impossíveis também dentro do seu portfólio aí de análise, determinar quais as regras probabilísticas norteiam as variáveis do setor, e daí dentro disso daí você também tem que estar vendo quais pontos, quais variáveis dependem separadamente, variam separadamente ou dependem da variação de outras, né? Porque talvez você pode construir um modelo e nesse modelo você coloca aí que a variável sua venda não está associada com a variável venda, preço do produto. E nisso daí pode chegar em cenários que os dois aumentem junto e não é um cenário realístico, né? Então você tem que fazer uma cadeia de segmentada aí, mostrando qual variável vai depender de cada. Calcular na simulação, né, os valores esperados, igual nós fizemos anteriormente. Você vai ter que gerar vários casos aí, e em cima disso daí você vai encontrar o valor do PPL gerado em todas as simulações. Então, né, utilizando o mesmo exemplo anterior nosso, agora nós fizemos uma simulação de Monte Carlo. No caso, a gente vai variar isso daí de forma probabilística, né, cada uma das variáveis anteriores. Para fazer essa simulação de Monte Carlo, né, nós vamos fazer algumas suposições.
Daí, como é um exemplo, né, mais simplificado, eu coloquei só algumas condições que tentam não se contradizer, né? Então, suponha que a fábrica de pastel que queira vender empadas tenha feito um estudo de mercado entre seus clientes e verificam que suas vendas poderiam gerar uma receita variando de 5.000 a 15.000 de forma uniforme, ou seja, isso daqui tem uma chance. Normalmente isso daqui vai ser uma distribuição normal, que pode estar achatada para algum dos lados, né? Ser uma distribuição log normal. Normalmente essas distribuições, quanto menor, elas aumentam, né, as chances de acontecer, e quanto maior elas diminuem as chances de ocorrer, dependendo do mercado aí também, né? Porque se o mercado tá um boom naquele momento, tá todo mundo gostando e tudo tá aumentando para aquela vertente, pode estar achatada para o outro lado também, a distribuição de probabilidade. Aqui, como é um exemplo empírico, né, eu fiz uma análise pela distribuição uniforme. E que o desvio disso também não varia. Daí, olha só que interessante. O seu capital de giro começa com 6.000 no primeiro ano, né? Ele faz um aporte de 6.000, e nos anos seguintes eles vão representar R$ 1.000 mais 30% da receita. Ou seja, por quê? Porque é R$ 1.000 de renda fixa, de análises ali que ele viu que aquilo ali realmente necessita, e 30% que vão ali depender de se ele produz mais ou menos. Porque se ele produz mais, o número de sacolas, embalagens perdidas pode aumentar. E o número de sacolas perdidas, se ele produz menos, vai ser menor. Então isso daí vai estar uma probabilidade que vai depender da probabilidade anterior. E o custo operacional também, ele tem um custo ali que ele determinou que é fixo, não vai oscilar muito daquilo, e ele vai variar 5% ainda das receitas anteriores. Em cima disso, né, nós temos já um cenário que é interessante para a gente, observando que essas variáveis aqui, elas são aleatórias, mas dependem das variáveis anteriores. Nesse sentido aí, eu gerei pelo menos acho que 1 milhão ou 2 milhões de cenários, e daí foi 1 milhão de cenários aí, e no simulador do fluxo de caixa do primeiro ano, e no primeiro ano nós vamos chegar num resultado de fluxo de caixa relacionado com essa distribuição, onde nós temos aqui o seguinte fato. Aqui vai ser os fluxos de caixa esperado. Você pode observar que não é esperado aí um fluxo de caixa negativo, porque não teve nenhuma ocorrência, e daí você começa, né? O fluxo de caixa primeiro ano de R$ 2.000, ele vai estar associado aí com quase nenhuma ocorrência. Quando você chega aqui em 4.000, ele já tem uma associação ali entre 10, 15 ocorrências. Para o fluxo de caixa de 6.000, dentro de 1 milhão de simulações, nós temos ali aproximadamente umas 25, 30 ocorrências, né, para esses valores aqui. Quando nós chegamos aqui próximo do fluxo de caixa de 10.000, nós chegamos aí com valores bem acima, né, que daí nós temos uma distribuição muito bonitinha e normal. Isso daí, se nós formos observar, nós temos o fluxo de caixa total de cada um desses valores aí do próximo ano, e nós temos a distribuição que representa esse fluxo de caixa normal. Daí isso aí é só você fazer uma interpolação pelas distribuições, você encontra uma média. Ou seja, o valor médio esperado vai ser, para esse próximo ano, de R$ 9.643 do fluxo de caixa, depois de pagar tudo. Pode ter fluxo de caixa ainda variando de 4.000 até 14.500 aqui, que é o valor esperado aí para 99% dos casos. Então é um sistema muito, se você for observar, muito certinho, né? Isso daí não vai dar um sistema tão certinho assim, porque esses modelos normalmente não vão satisfazer distribuições tão uniformes, igual eu coloquei aqui. Normalmente você vai fazer um estudo de mercado e você vai ter uma distribuição um pouco mais distinta dessa daí. Mas mesmo assim você vai saber do mínimo que ela valia até o máximo, e o quanto de que você precisa para representar aquele mercado. Daí, em cima disso, né, utilizando todos os 5 anos aí para calcular o VPL, fiz essa análise aí do orçamento, né, e nós encontramos um VPL total que vai oscilar aí agora de
Aqui considerando que é tudo na casa dos 10,5, né, aqui na parte de cima, as ocorrências, que aqui eu coloquei na distribuição já, então somando tudo aqui teria que dar 1, mas a ocorrência normal, quando você vai avaliar os VPLs anteriores, vai ser um pouco diferente. Aqui é porque eu já passei para a forma de distribuição. Em cima desses casos aqui, nós podemos observar que ela tem uma média de 936 mil. Mas olha que bacana, a média de 936 mil, se você observar no tanto que ela pode variar aqui, a gente já começa a ficar um pouquinho com o pé atrás, porque esse 936 mil fala para a gente assim, ó, ok, o seu projeto é viável, o VPL médio dele é maior do que o zero, então a gente teria que investir. Mas só que na hora que você olha a probabilidade de ocorrência de prejuízo, ele está muito próximo do zero se você for considerar o todos dos cenários, né? Então, se a gente fez uma modelagem correta, quanto que nós temos de probabilidade de sair com VPL abaixo de zero aqui dentro desses cenários? Se a gente for observar, então, abaixo de zero ali, nós chegamos num VPL que tem 42% de ocorrência de prejuízo de VPL. Ou seja, nós chegamos anteriormente com o VPL de 936, que foi o VPL encontrado, porém esse VPL ele tem uma chance de encontrar prejuízo nele de 42,6%. Então nós temos 42% aí por cento de chance de ter um cenário de prejuízo do nosso VPL. Daí então, se você quiser ainda entrar dentro do projeto, daí vale muito bem aquelas análises de cenário para você verificar quais são as possibilidades e como você superariam aqueles problemas, né? Porque se a gente tivesse aí um VPL de essa curva tivesse toda para frente e tivesse só 10%, 8% de chance de sair no prejuízo, daí era perfeito, né? Aí é um projeto que você tem um VPL alto e a chance desse VPL se tornar um VPL negativo é muito baixa. Daí aqui no caso nós temos um VPL relativamente alto, mas uma chance de encontrar um VPL negativo é relativamente alta também, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Daí então, né, temos que o VPL não considera algumas características do pós-projeto, como opção de expansão também, opção de abandono, opção de espera. Essas são características que, depois do projeto ser feito, você tem que considerar outras condições. Porque se você faz um projeto, teoricamente, você pode expandir ele. Então, se ele traz um retorno ligeiramente baixo, na hora que você faz a opção de expansão, você aumenta o seu retorno. E a mesma coisa, né? Se você tem um VPL aí de uma empresa e você considera a partir do momento que você faz a implantação da empresa ou do projeto uma opção de abandono, você pode aumentar esse VPL da empresa, porque na opção de abandono você elimina aquele projeto da sua carteira, né, de projetos da empresa, e daí você consegue gerar mais valor em outras atividades, se por acaso aquele projeto não der certo, né? Outra opção também é a opção de espera. Por exemplo, se você tem um terreno na sua empresa, e daí aquele terreno ali, se você vender hoje, na hora que você quiser fazer, por exemplo, uma expansão das suas atividades, você você tem aquela parte do terreno que você vendeu e aquela parte que você vendeu não vai possibilitar você fazer uma expansão. Então entra aí dentro da opção de espera, que entra uma análise que você tem que fazer, se compensa você também esperar para fazer a expansão, você não vende os seus ativos, ou compensa você realmente vender aqueles ativos e sair fazendo uma opção de abandono. Daí são características que o VPL inicial ele não vai abordar, né? Porque ele vai abordar as características se der certo ou não der certo. Ele não considera as características como se fosse uma árvore de decisão, né? Ah, se der certo, nós temos isso. Daí você teria que fazer vários VPLs, né? Ah, se der certo depois de um ano,
daí a gente expande, daí qual que seria os próximos fluxos de caixa para os anos seguintes? Ah, se não der certo, daí você tem que fazer outro VPL. Se não der certo, a gente tem uma opção de abandono ou de espera. Se fazendo a opção de espera, daí você vai simular os cenários, né? E daí você vai verificar se os próximos VPLs vão dar certo ou não. Normalmente no VPL tradicional, você não considera essas opções aí.